Ainda estamos no período de férias escolares. Fala a verdade, Nath Luquez. Na época de estudante era o momento que a gente mais esperava. Ai, que delícia. Sonho. Saudades, inclusive, né? De 2 férias por ano. 2 férias por ano. Ah, era maravilhoso. Agora, para alguns estudantes, julho não dá tempo de você descansar e de pensar em muita coisa, porque vem aí a temporada de vestibulares. Os calendários das principais universidades do Brasil, dos vestibulares mais concorridos, já foi divulgado, já é conhecido. A FUVEST, por exemplo, que é o processo de vestibular para o ingresso na USP e em outras universidades também, como por exemplo o Barro Branco, para quem quer seguir a carreira de policial militar, tem as inscrições batendo na porta já a partir do dia 18 de agosto. A Unicamp tem as inscrições abertas para o dia 1º de agosto. E é um mês que o estudante tem, de 1º de agosto a 1º de setembro. No caso da Unesp, universidade também pública do estado de São Paulo, as inscrições ficam para um pouquinho mais para frente, 4 de setembro. Agora, quem já prestou vestibular sabe que quanto antes começar o processo de estudo, mais seguro você chega para o dia da prova. E é sobre esse assunto que o Manhã Bandeirantes conversa com o Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer, nosso convidado nessa edição de hoje, a quem agradecemos por atender o nosso convite e estar presente aqui nos nossos estúdios. Anderson, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo. Bom dia, muito obrigado. Será um prazer aí ajudar. Quem tiver dúvidas, quiser mandar. Eu sei que é um período que tem mais perguntas do que respostas, né? E não existe fórmula mágica para ter um bom sucesso. A única fórmula mágica é estudar e estar preparado, né? Mas mesmo assim, tem alunos que estudam, estão preparados e chegam no dia da prova, ficam nervosos e às vezes não conseguem desempenhar como estão acostumados. Então, realmente é um período muito desafiador. Talvez o maior desafio da primeira juventude aí, né? Até os alunos de 12, de 18, alguns com 20 anos. Então, realmente é um grande momento, porque é uma decisão, né? Não é só a prova. Decidir qual profissão quer fazer, porque eu falo que o maior desafio agora com essas inscrições, vamos falar da Unicamp e da USP, por exemplo, não é nem se vai prestar ou não, é qual curso eu coloco. E chegou aquela grande pergunta, né? A criança ouviu há 17 anos atrás, todos os anos, a avó perguntando na mesa lá do Natal o que quer ser quando crescer, chegou a hora de responder, né? O que eu vou colocar ali? E aí, se esse aluno já está com dúvida sobre isso, ele já se coloca em dúvida sobre tudo. Ele coloca ali na dúvida de quem ele é, o que ele vai fazer da vida. Então já começa aqui, né? Qual que é meu projeto de vida, o que eu quero fazer? Eu tenho confiança nessa escolha para chegar no dia da prova confiante no que quer fazer. Independente do curso, os vestibulares eles seguem há muitos anos algumas listas em comum, por exemplo, de livros obrigatórios, de tipos de pergunta para a Unicamp ou para a USP. Você não tem como saber o que vai cair na prova, mas você tem como saber mais ou menos para que lado a prova vai te levar e vai te conduzir na busca pelo seu conteúdo. Nesse período de férias escolares, o que o aluno pode fazer? Adiantar leituras obrigatórias, começar a se esforçar um pouco mais na matéria que ele não é tão craque assim? Qual que é a dica para quem agora tem mais tempo livre em casa? Vamos lá. Eu acho que colocar os livros em ordem acho que é um desafio muito importante, porque realmente são mais livros. 15, 20 anos atrás era uma lista única. Então você lia os 10, 15 livros lá da Unicamp, era para a USP também, estava tudo certo. Hoje não, USP tem sua lista, Unicamp tem a sua lista, você já tem que ir direcionado para o que você quer fazer, né? Se você quer tentar as duas de maneira igual, você tem aí quase 30 livros para você colocar de meta para leitura, né? A Unesp, por exemplo, e o Enem não pede livros de leitura, mas eles pedem o estudo dos movimentos literários. Então você precisa conhecer as principais obras literárias, os principais autores, tanto da linha portuguesa quanto da parte brasileira, também alguns autores africanos, né? Então é muito importante você ter essa noção dos movimentos literários para que você na disciplina de literatura vá bem. Agora, para cada universidade, existe uma distribuição de cursos, de questões por matéria diferente. Então, se você pega a Unicamp, por exemplo, em matemática, vão ter ali de 12 a 13 questões de matemática, algumas interdisciplinares. Na FUVEST serão 10. Na Unesp serão 8. No Enem serão 45. Então, já é muito diferente. Cada universidade tem ali a sua preferência de
perfil de aluno que ela quer. A FUVEST, por exemplo, que é um aluno muito técnico. Então não tem muita enrolação. Resolva, faça, identifique coisas muito precisas. O Enem já é uma prova extremamente de leitura muito ampla. Então o que a gente recomenda? Essa época, além de estudar o que é necessário, que vamos dizer o currículo básico, é o aluno já ter muito claro qual que é a estratégia de prova dele. Então, vamos começar ali. Qual curso eu quero fazer? É o momento de já fazer esse pensamento. Eu quero esse curso. Tá, qual que é a nota de corte? Quanto que eu preciso tirar para conseguir entrar nesse curso? Eu preciso na UFVEST, lá na USP, tirar 45 pontos. Então vamos colocar uma meta de 55 pontos. Tá, esses 55 pontos vão vir de quais matérias? E aí o aluno vai fazendo. Faz um simulado, faz uma prova antiga só para ter uma noção de como ele tá, para ele aí fazer esse plano de prova. O que é esse plano de prova? Se eu preciso tirar 55 pontos, eu vou acertar 5 de matemática, 3 de química, 4 de física, 8 de história, e aí ele vai montando o plano de prova para saber o que ele vai focar. Porque se a gente for olhar de maneira bem fria, faltam 3 meses, 90 dias. Se você vai muito mal numa matéria, por exemplo, matemática, em 90 dias, você não consegue resolver a matemática toda do ensino médio. Então, se o aluno tem muita dificuldade em matemática, talvez valha a pena ele pegar só os assuntos mais básicos, porcentagem, regras de 3, proporção, o básico de geometria, para que essas ele consiga tirar, porque sempre vai ter questões sobre esses assuntos. Aquelas coisas mais profundas, trigonometria, logaritmo, determinantes, matrizes, deixa para depois, deixa se precisar para ano que vem. Vamos torcer que não precise para ano que vem, né? Mas é importante o aluno ter uma noção de como que ele está. Agora, tem outros assuntos, por exemplo, história, geografia, que é muito mais de reter a informação. Se você sabe as informações, você consegue ali se dar bem na prova. Então, às vezes, nesse momento, seja mais interessante o aluno conseguir adquirir mais informações sobre isso, não necessariamente esse conhecimento mais estruturado. E na parte de leitura, o aluno tem que estar num ritmo muito bom. É a mesma coisa de um jogador, quando ele fica lá vários dias sem conseguir jogar por uma lesão, quando ele volta sem ritmo de jogo. Se você chegar para o dia da prova, lá em outubro e novembro, sem estar com um ritmo de leitura muito bom, se você não está lendo em volume, em quantidade e em tempo, você não vai conseguir fazer a prova naquele tempo. Então, é hora de aumentar esse ritmo. Então, aquela pergunta, você está lendo pelo menos 3 horas por dia? Nossa, tudo isso? A prova tem 5 horas, dependendo do Enem, 5 horas e meia. Você vai ficar 5 horas e meia lendo e pensando e resolvendo. Se você não está acostumado a fazer isso agora, vai chegar no dia da prova, vai chegar lá em 3 horas de prova, você não vai estar dando conta. Então é importante resolver agora esse ritmo final. Então é aquela preparação igual de Olimpíadas, né, que a gente fala. Não é hora de fazer um teste de carga maior, não é hora de tentar colocar o corpo num limite. É hora de fazer a manutenção do que você já tem e tentar resolver algumas lacunas. Mas para isso precisa de rotina e ser sistemático. Não é pegar um dia, tô empolgado, ouvir lá na rádio, agora eu vou, aí amanhã não faz. É a constância, agora é a constância. Ler todo dia pelo menos 3 horas, fazer ali pelo menos de 30 a 40 exercícios por dia para conseguir chegar lá no dia das provas num nível bom. Nath Luquezzi, nosso convidado de hoje, o Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer, falando a respeito do período de vestibular que está por vir, batendo na porta dos jovens aqui de Campinas. Bom dia. Uma das coisas, acho que permeiam esse período são as incertezas já do aluno e muitas das vezes a pressão, não só dos professores, não só do próprio aluno, como dos pais. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho do quanto essa pressão pode chegar a atrapalhar esse aluno, que muitas das vezes até já está preparado no dia da prova, porque os pais querem saber se está indo bem, vai escolher medicina, querem mandar até no curso, o quanto esse pai, se ele estiver amparando esse aluno pode mandar até melhor na prova. Queria que você falasse um pouquinho sobre os pais. A parte emocional, eu acho que ela é o fator determinante de qualquer vestibular, porque para o aluno não é só uma prova, não é só aquela coisa que se ele não for bem tem uma recuperação, ele se dá um jeito lá no final do ano. É uma prova que vai definir muita coisa, vai definir em que cidade ele vai morar, vai definir que curso que ele vai fazer, isso talvez determine a profissão dele. Claro que não é tão determinístico, mas já dá um direcionamento. Se um aluno, por exemplo, entra num curso de odontologia,
ele não vai ser enfermeiro daqui 3, 4, 5 anos. Ele vai ser dentista, né? Muito menos engenheiro. Ele vai ser dentista porque ele está escolhendo um curso de odonto, né? Então, claro que dá um norte. Não quer dizer que é determinístico de, é esse curso, só isso que eu vou fazer da vida, acabou. Mas precisa dar um norte. E para isso, a família ajuda muito nessa parte de, primeiro, conhecer o filho. Porque tem aluno que, se você não pressionar, ele não se movimenta. Tem aluno que, se você deixar acordar a hora que quiser, deixar ele ficar lá fazendo do jeito dele, ele vai fazer errado e só vai descobrir isso quando o resultado vier, e ele vai ter que esperar um ano inteiro. Então, o grande difícil aqui do vestibular é o tempo de recuperação é de 1 ano, né? Não é uma coisa que eu posso tentar daqui 5 dias de novo, né? O tempo de espera é muito grande, então não pode ter muitos erros graves. Agora, se a família está tão ansiosa quanto o aluno, essa ansiedade da família vai passar para o filho, vai passar para a filha, e isso vai afetar, com certeza. Então, acho que é importante a família ter, assim, na dúvida, não tem domínio do que está fazendo, está com muita incerteza, não passe essa incerteza para o filho. Então, sempre acompanhe o seu filho está fazendo aquilo que é o estipulado como necessário, que é o empenho, o esforço e a dedicação dele, né? Agora, se o filho está há muito tempo fugindo da sua responsabilidade, porque tem aluno que vai falar, não, mãe, eu só estou descansando agora, estou jogando aqui meu jogo porque eu preciso desse tempo. E às vezes o tempo que ele tem de lazer, de descanso, está muito superior ao que ele realmente se dedica, talvez seja um indício de que esse aluno não está com a maturidade pronta. E aí esse pensamento tem que ficar pronto para a família. Meu filho, se ele está imaturo, mesmo com 17, 18 anos, será que ele está pronto para uma universidade? Às vezes, fazer 1 ano de cursinho, às vezes fazer ali um tempo, é um momento de amadurecimento muito importante. Porque às vezes esse aluno não quer sair de casa. Às vezes é o sonho dos pais, não é o sonho desse aluno. E o vestibular é uma coisa sobre a vida do aluno. Então, muitas vezes quando isso acontece, acompanhando, orientando os alunos, o que eu mais vejo é que, às vezes, essa conversa nunca houve de maneira franca. Filho, o que você quer fazer da vida? Ou até aqui os pais aqui vão te ajudar, ou até aqui é responsabilidade tua. Agora, se o pai dá uma tranquilidade, não, filho, você pode ter 30 anos que você pode ficar aqui em casa tranquilo, tendo roupa lavada, tendo comida na mesa, é óbvio que ele não vai querer amadurecer. Então, é uma conversa muito mais sobre maturidade e futuro do que realmente só sobre a prova, né? Agora, só para encerrar, claro, eu acho que é importante deixar para os pais claros isso, de que eu preciso conhecer meu filho, eu preciso entender como ele se movimenta, o que eu posso fazer para cobrá-lo, e tem várias histórias de pais que elevam essa cobrança ao máximo, isso dá resultado. Mas também, às vezes, esse aluno não aguenta essa pressão e sucumbe no dia da prova, né? Então, o que é mais importante? É meu filho passar no vestibular a custo da nossa relação, ou a nossa relação é mais importante do que só essa prova? Então, ter essa conversa, ter esse momento de aproximação, porque senão, realmente, cada um vai ficar no seu canto, e aí talvez esse aluno não consiga desempenhar bem no dia. Anderson, hoje nós acompanhamos uma geração, vocês muito mais de perto que lidam com ela na sala de aula, que é uma geração que nasceu com mídias sociais que buscam o instantâneo. Uma geração que já nasceu se acostumada a consumir conteúdo do TikTok em que as coisas precisam acontecer em 10 segundos. Se em 15 segundos o vídeo tiver muito enrolado na cabeça desse jovem, ele vai pular para o próximo vídeo. E um vestibular exige leitura de obras escritas há 100, 200, 300 anos, com outro ritmo, com uma outra sociedade e com camadas de profundidade. Como é que é o desafio da educação para fazer esse jovem, primeiro, se concentrar numa leitura diante de um mundo que exige dele agilidade, rapidez e pular para o próximo assunto? E como fazer para que, por exemplo, um livro que está na lista obrigatória da Unicamp, Alice no País das Maravilhas, é um livro cheio de camadas. Fazer com que esse jovem busque essas camadas de uma história que talvez ele conheça, de uma animação, de um filme, mas que não é isso que a Unicamp vai pegar. Como é que é esse desafio com essa nova geração? Eu acho que o primeiro passo é treino, porque realmente não é à toa que a gente tem na história da humanidade a primeira geração que o seu coeficiente de inteligência, o tal do QI, é menor do que a geração anterior, né? E isso está muito atribuído pelo tempo de atenção. Como tudo é muito imediato, a gente não articula a informação
E aí, além disso, para piorar o cenário do TikTok, tem a inteligência artificial que tem uma máquina pensando por mim. Então eu não preciso nem elaborar a pergunta, ele vai lá e já responde tudo estruturado. Agora, realmente na prova, você não tem o TikTok para consultar, você não tem a IA para consultar, você não tem nada, você tem que fazer por si só. Então, qual que é o grande desafio aqui? O aluno treinar essa estrutura. E se ele sabe a estrutura que ele vai ser submetido, as provas não tem grandes alterações, ele precisa treinar esse processo para que no dia da prova ele consiga. Ele só vai estar disposto a treinar se ele realmente quer fazer aquilo. Então, por isso que eu falo que tudo começa sobre por que essa prova é importante para mim. Realmente, eu tenho uma perspectiva de futuro, eu quero essa universidade porque ela vai abrir portas. Por que eu estou fazendo isso? Porque simplesmente chegar e tirar uma nota baixa não vai mudar nada, né? Então, é muito mais sobre a motivação do que só sobre o método. Agora, realmente os alunos, eles estão desacostumados porque tudo vem sempre muito fácil, muito rápido, muito já mastigado, ele não tem que garimpar, né? Eu acho que esse processo de garimpar e ver uma beleza em alguma coisa, para eles às vezes fica muito ínfime, né? Isso funciona em tudo. Ele vai viajar, vai ver uma paisagem, ele já está preocupado qual é o ângulo que vai dar mais like, ele não contempla. E aí, é isso que até a gente estava ouvindo um pouquinho da fala do Clóvis, né? Esse contemplar a vida, contemplar o processo, ele é um processo que está se perdendo, mas que a gente precisa resgatar. Porque é quando você contempla o dia a dia que você pode criar coisas novas. Porque o que é o grande diferente nos dias de hoje? É que você criar coisas, você conseguir fazer uma relação que ninguém pensou e você está competindo com a máquina que pensa de maneira ilimitada. Então, ter essa percepção do valor do próximo, de me conectar aos outros, faz com que eu consiga ser um profissional melhor e aí eu consiga desenvolver. E é por isso que as próprias universidades colocam esses tipos de leitura na prova. Não é porque a Unicamp quer que você conheça a história da Alice ou a história de Iracema. Não, eles querem que esse aluno tenha o perfil de uma pessoa, né? O livro de Iracema, por exemplo, ele leva quase 2 páginas para dizer que uma folha caiu no chão, né? E, gente, pelo amor de Deus, vai rápido, né? Se fosse um vídeo, seria um vídeo de quase 5 minutos de uma folha fazendo aquele movimento de queda ao chão, só que ele descreve com uma profundidade muito, muito grande. E aí eu preciso treinar. Então, se eu me deparo com um livro que é extremamente difícil, denso de ler, e desisto na primeira, eu não vou dar conta. Então, eu preciso tentar de novo, não entendi, releio, até eu estar pronto e desenvolver, porque é um treino. Não é uma habilidade que você pega imediatamente. Ah, o professor falou lá, agora estou atento a isso, vou aplicar essa técnica. Não, eu tenho que treinar. E aí eu preciso estar dedicado ao tempo. O treino, o principal elemento do treino é vontade e tempo. Então, a pergunta que fica para o aluno é: quanto tempo você dedica para esse tipo de treino? Quanto tempo do seu dia você está resolvendo exercícios, você está lendo, você está aprofundando conhecimentos? Se você faz isso em apenas 30 minutos, 1 hora, não vai ser suficiente, né? Tem que encarar isso como profissão. Hoje, em qualquer show que o aluno quer participar, tem que ir lá preencher o cadastro, coloca lá profissão. O que ele coloca? Estudante. Então, ele precisa entender, nessa idade, 17, 18, 20 anos, que ele é um estudante profissional. O que se espera de um estudante profissional? Que tenha o máximo de desempenho, de capacidade de entender informações, de articular ideias, de fazer correlações, porque os vestibulares, eles vão sempre pegar essas infinitas correlações possíveis, e eles são muito criativos. Então, por mais que você faça todos os exercícios que existem dos bancos de dados, sempre vai vir uma questão que você fala: nossa, nunca imaginei que ia fazer isso. Esses dias eu vi uma questão de física com literatura que envolvia uma obra de arte e um desenho do Oscar Niemeyer, e o cara conseguiu fazer aquele olho lá de Curitiba, né, daquele museu, e eles fizeram uma questão tão bem feita, eu jamais conseguiria imaginar. E eles são muito criativos, né? Então não tem como você ver tudo o que é possível, todas as correlações, mas você precisa estar pronto para resolvê-las, né? Se você precisa ser os melhores dentro do seu curso, e aí depende muito do quanto que você precisa ir bem. Então volta de novo naquele ponto do planejamento. Se eu quero um curso como medicina, você tem que ir para a prova para gabaritar. Você não pode ter nenhum ponto de fraqueza. Então você tem que ser o melhor dos melhores. Se você quer um curso como uma engenharia aeronáutica, você também tem que ir muito bem, porque o nível de concorrência é alto. Se eu quero um curso como nutrição, a prova já não exige tanto. Eu não preciso saber o detalhe do detalhe. Quer dizer que eu sou melhor ou pior? Não. Eu estou dizendo o que eu preciso, que tempo que eu preciso para conseguir passar naquela prova.
E aí precisa jogar o jogo com o regulamento embaixo do braço. No final, tem que lembrar, gente, que o vestibular é um concurso público. O vestibular é isso. Ele tem um edital, porque ele está selecionando pessoas, né? Não é uma prova do seu conhecimento. É uma seleção de pessoas para uma quantidade de vagas e muito mais pessoas querendo entrar. Então você está competindo contra as pessoas. É uma competição. Então joga com o regulamento embaixo do braço. Quando você entende dessa maneira, com essa maturidade, a chance de você ter sucesso é maior. Mas tem que se preparar. Achar que só o seu brilhantismo no dia da prova vai dar conta, não dá, porque tem que ter muito preparo. Quem está se preparando, com certeza vai chegar na prova com uma condição melhor, tanto mental, quanto física, quanto de conhecimento. E aí consegue a vaga, e aí a pessoa fala, mas não sei o que eu fiz de errado. Às vezes não é que no dia da prova algo que você fez errado. Não foi o que você comeu no dia anterior que te deixou com um sono ruim. Às vezes foi seu preparo de um ano inteiro que não foi suficiente. Outro ponto crucial são as redações, e o número de redações com nota 1000 no Enem tem diminuído nesses últimos anos. O que você acha que é? Que é o rigor na correção, ou de fato porque os alunos com IA pararem de ler, tudo isso também se deve a essa falta de nota 1000 na redação do Enem? E eu queria que você desse dicas também para quem está em casa ouvindo, dicas práticas aí para arrasar na redação do Enem. Vamos lá. Sobre a quantidade de notas 1000, eu acredito que é muito mais o rigor do que realmente a qualidade de escrita. Porque quando a gente usa outros parâmetros, como o PISA, para falar de qualidade de escrita, o Brasil sempre esteve ruim em todos os momentos, né? Então, a gente não está hoje numa posição realmente de destaque de escrita nem de leitura, infelizmente. E realmente o Enem, ele tenta criar um processo de... quase que como se os corretores não querem dar a nota 1000. Se uma nota chega perto do 1000, eles vão fazer análise assim destrinchada ao máximo para que não veja nenhuma vírgula, nenhuma falha, para que a gente tenha certeza que aquela nota é uma nota 1000. Então, se você olha o número de notas de 980 e de 1000, e soma elas no total, todos os anos elas ficam muito próximas. Então eu acho que a distância dessa quantidade de notas 1000 é muito mais sobre o rigor do que realmente da qualidade dos alunos. Agora, a prova de redação, é importante lembrar que ela existe uma estrutura, né? O Enem, por exemplo, avalia 5 competências. Cada competência vai valer 200 pontos. Então, o aluno precisa fazer a prova dentro dessa estrutura para que ele não seja punido pela regra de correção. A regra de correção do Enem, como é uma prova muito grande, a gente está falando aí de quase 3 milhões de estudantes fazendo a prova, você tem que ter um processo de correção muito bem detalhado e muito bem normalizado. Então, os corretores, eles não vão se apropriar da sua redação mesmo, eles vão tentar encaixar a sua prova naquela grade de correção. Então é importante que o aluno consiga fazer os conectivos entre os parágrafos, que é um dos critérios, que ele use repertório de fora, tem que usar, seja um pensador, seja uma novela, seja o que for, ele tem que usar um contexto externo. O Enem sempre vai ser sobre um problema social, algo que está acontecendo na realidade do mundo atual e sempre no contexto Brasil. Então você precisa trazer sempre uma proposta de solução. Então você tem que trazer os elementos de quem vai fazer parte dessa solução. E aí a gente ensina os alunos, né? Ficou sem ideia, não teve aquela ideia brilhante, diz que vai ser as escolas com uma conscientização, diz que vai ser o Senado através de alguma lei, diz que vai ser algum ente governamental. Então, você sempre tem maneiras de, se faltou ali, deu pane, né? Você consegue fugir, mas tem que treinar. Até porque ninguém espera que um garota de 17 anos tenha a resposta de como resolver o aquecimento global, né, professor? Exato. E eu falo assim, o pessoal da ONU ou o Ministério de Desenvolvimento do Brasil não vai pegar as redações do Enem para achar a solução do mundo ali. Então, ali é muito mais sobre você conseguir estruturar uma ideia do que realmente fazer uma solução eficaz. Isso tem que estar treinado. Então, de novo, redação é treino. O aluno tem que fazer, pelo menos nessa época do ano, para conseguir tirar ali pelo menos 920, 940, no mínimo uma redação por semana. O ideal são 2 redações por semana, né? Mas não é só fazer, é fazer e analisar o que fez, o que errou, como corrige. Então no Enem dá para fazer essa estrutura bem fechadinha. Unicamp e FUVEST, não tem essa estrutura. A Unicamp, você não sabe nem que estrutura de texto. O Enem sempre será uma dissertação. Sim. Na Unicamp ele vai pedir gêneros diferentes. Então pode ser uma narrativa, pode ser um ofício, pode ser um texto jornalístico, pode ser... Então você nem sabe o que vai ser
posto para você. Aí eu acho que avalia muito mais, se esse aluno sabe escrever, se ele não sabe escrever. E aí, como que você melhora o repertório de escrita? Pela leitura. Aluno que não lê não sabe escrever. Então, se você quer ter um repertório de escrita muito boa para Unicamp, você tem que ter um hábito de leitura muito bom. E não ler só o que você gosta. Então, tem que sair da bolha. A Unicamp não quer aquele aluno que é uma caixinha fechada. Para a FUVEST já não. Para a FUVEST, você dominar muito bem os principais filósofos, né? Se você dominar ali 10 grandes filósofos e sociólogos, a chance de você se dar bem na prova da FUVEST é muito alta, porque normalmente são temas muito mais densos, né? Vai cair Kant, Sócrates, Platão, vai cair Durkheim, vai cair Weber. Então, mas você precisa conhecer eles. Se você souber isso, para a prova da FUVEST você já está muito melhor. Porque vão ser temas subjetivos sobre alegria, amizade, medo, estruturas sociais, engenharia social. Você fala, meu Deus, né? Como que eu sei isso com 17 anos? Se você se dedicar a estudar para isso. Porque a FUVEST quer pessoas muito mais técnicas, muito mais direcionadas. Então, é diferente. A própria universidade, quando monta a sua estrutura de prova, ela já está filtrando qual é o tipo de aluno que ela quer ali dentro. Então, a prova não é só uma avaliação de conteúdos, é o perfil daquele aluno. E eu preciso estar alinhado àquele perfil. Eu quero entrar na Unicamp, eu preciso ser um aluno leitor e aberto a muitas possibilidades. Eu quero ser um aluno da FUVEST, da USP, eu preciso ser um aluno focado e muito bem desenvolvido na área de conhecimento que eu estou me propondo. No Enem, eu preciso ter um geral sobre tudo. Então, se o aluno não souber moldar a sua forma para a universidade que ele quer, ele vai ter mais dificuldade. E como que eu me moldo para todas? É um pouco difícil. Então você tem que se dedicar muito tempo para isso. Aluno que quer passar em todas as universidades precisa estar estudando pelo menos 10 horas por dia para conseguir esse objetivo. Dá, mas é muito mais difícil. E realmente a concorrência comparada a 20 anos atrás é muito maior. Porque pensa que não tem vaga para todo mundo. Então o aluno que não passou ano passado está tentando. O aluno que não passou ano retrasado está tentando. E esse aluno está tentando talvez com uma vontade muito maior para o aluno que está no terceiro ensino médio agora. Não é à toa que só 5% dos alunos que entram são de ensino médio. Muitos são de ensino de cursinho, de outros ensinos. Isso é um problema? Não necessariamente. Mas se o aluno que hoje está no terceiro médio, lá com 17, 18 anos, não entender que os competidores dele estão com talvez mais vontade do que ele, talvez ele vai ter que fazer mais um ano. Isso é um problema? Não é um problema, não é o fim da vida. A sua vida não acabou porque você não passou no vestibular. A sua vida... ela não acaba por essas decepções. Vai ter mais gente que não vai passar no vestibular do que vai passar, porque o número de inscritos é sempre muito maior. Agora, o que eu fiz, acho que a análise que o aluno tem que fazer é o que era responsabilidade minha? Eu não passei porque eu não me dediquei, porque eu não me esforcei, ou eu não passei por coisas do destino, né? Se é uma coisa que você não consegue atribuir a culpa e a melhora para você, tudo bem, tente de novo, você está próximo de conseguir. Agora, se você não atingiu o seu sucesso porque você não fez por merecer, porque você não procurou, porque você quis menos do que os outros, talvez seja o momento de você repensar. É isso que eu quero fazer para a minha vida? Se é isso que é o meu futuro, então eu vou ter que perseguir isso ao máximo. Enquanto o aluno não entender que o vestibular é o projeto dele, não dos outros, realmente ele vai ter dificuldade de conseguir entrar. O senhor falou da redação da FUVEST, eu me lembro que em 2007 eu fui preparado, imaginando que seria uma prova sobre acontecimentos gerais, sobre o mundo daquela época em que surgiu o iPhone, em que as tecnologias estavam chegando. Então eu fui com conhecimentos gerais, atualidades. O tema da redação era a amizade. Nossa! Era o mesmo que o meu. Subjetivaço. Você olha e fala, e agora? E o duro que às vezes esse vestibulando não fez muitos amigos nesse processo. Ele se isolou completamente. Eu acho que ele não fez muitos mesmo. Eu lembro de pegar a música do fundo de quintal e falar, vamos embora, a amizade. Aliás, tem música no vestibular da Unicamp também, né, professor? Tem. A Unicamp ela vai ter todas as áreas do conhecimento. Cai cinema, né? Legal. Cai... tudo. A Unicamp ela é muito heterodoxa, assim, de procurar que o aluno procure coisas fora do contexto. E a Unicamp, e eles falam isso nas formações, eles adoram pegar os sistemas didáticos de calça curta, porque eles não gostam daquele perfil de aluno que só estuda determinado assunto porque aquilo cai mais. Não, eles vão procurar assuntos, ele quer que o aluno tenha uma visão completa de tudo. E mais, a Unicamp ela sempre vai ter questões que é o aprenda agora. Ele vai trazer um assunto extremamente denso,
Teve um ano que era sobre bósons de Higgs, assim, um negócio que a gente não estuda no colégio, mas tudo que o aluno precisava estava no texto. Então ele tinha que ter a capacidade de conseguir ler ali naquele momento, saber fazer a interpretação e saber resolver. Então, até isso a Unicamp está procurando no seu vestibular. Alunos que têm a capacidade de aprender em curto tempo. Em 5 minutos ele tinha que conseguir. E era uma questão extremamente densa, difícil, mas a resolução no final era simples. Tanto é que quando a gente resolve essas questões hoje de bancos de dados, os alunos, nossa, era só isso? Sim, porque agora vocês estão vendo. Mas para quem estava ali na hora fazendo na pressão, é um cenário diferente. Mas isso é necessário para a profissão. Quantas vezes a gente não se vê com uma situação que se em 10 minutos eu não tiver uma solução, eu estou com problemas, né? Então, a prova tem esse perfil. A FUVEST, por exemplo, já não. Ela vai sempre ser muito categórica, não vai fugir nada do edital que está ali, mas vai perguntar a data do dia tal de uma... Meu Deus, isso é necessário? Não é a pergunta se é necessário ou não. A gente fica assim, nossa, mas por que um aluno para entrar precisa saber essa informação? Não é saber a informação, é o que esse aluno se desenvolveu para saber essa informação, né? Então, é muito mais sobre o processo de desenvolvimento e qualidade cognitiva do que necessariamente saber o detalhe de que data que foi tal revolta, né? E aí o aluno tem que estar pronto. Então, de novo, os vestibulares hoje, eles estão muito interessados nos melhores alunos. A Unicamp, a FUVEST, né, nessa sede de continuarem sendo universidades relevantes no país, elas estão à procura dos melhores alunos. Então elas vão elevar a barra. Quanto mais alunos competindo para elas, melhor. Eles gostam desse processo, porque você seleciona os melhores profissionais. Daí faz com que tenha uma pesquisa mais profunda, profissionais mais relevantes, e aí o nome da instituição sobe junto também. Então tem que lembrar que é uma competição. E errado ou não, o Enem já não gosta muito dessa perspectiva. O Enem quer que todo mundo entre. Né? Então é uma prova diferente, é uma prova mais acessível. No Enem não vai ter aquela questão pegadinha, não vai ter aquele assunto denso, são assuntos mais, não só superficiais, mas mais gerais. Então é fácil, entre aspas, você chegar na prova e conhecer todas as questões. Para a FUVEST, para a Unicamp, não. Então, entender o perfil dessa prova para conseguir fazer ela bem feita. Só que, por exemplo, no Enem, a prova é extremamente de leitura, muitas páginas. Um caderno de provas do Enem, por exemplo, tem quase 32 páginas, só de perguntas e respostas. Da FUVEST tem 17, 18, né? Metade. Por quê? Porque às vezes eles vão perguntar coisas muito mais complexas, mais diretas. Resolva, né? Sempre quando vem essas questões de matemática da FUVEST, resolva. E vem uma equação, você fala, putz, essa aqui eu já sei que vai levar muito tempo. E é saber fazer a questão no tempo certo. Você tem 3 minutos para conseguir achar a solução da questão, executá-la, achar a resposta e ir para a próxima. Então você não tem aquele tempo de ir, refletir, pensar, ai calma, tudo no meu tempo. Não, eu não vou nesse tempo, não me pressiona. Então não faça vestibular. Se não quer pressão, não faça vestibular. Ah, mas eu preciso do vestibular para fazer o que eu quero. Então se acostume. Esse é o ritmo. Você está no Brasil, o seu contexto é esse. Se é justo ou não, depois você resolve isso. Mas você só vai conseguir resolver e melhorar o processo se você tiver posições de tomar essa decisão. E se você só vai ter essas posições se você conseguir ter uma estrutura de profissão que seja relevante. Então eu sempre falo para os alunos, é injusto? Claro que é. Né? Tem muito aluno que merece estar lá dentro que não está. Mas o sistema não foi feito para ser justo. Agora, eu quero fazer parte disso? Quero. Então vai atrás. Não, eu não quero. Tem outras opções. Você tem hoje ótimas universidades particulares. Aí eu não tenho condições de pagar. Tem o ProUni. Aí eu não quero fazer. Então, dá o seu jeito, né? Agora, só ficar reclamando que as coisas não dão certo, que o mundo é injusto e que eu não estou indo bem por causa disso, é muito mais sobre você do que sobre o processo. Então, tem que levar isso em consideração. Agora, a gente tem que pensar que, para gente com 30, 40 anos, é mais fácil, mas ainda é delicado fazer esse tipo de reflexão. Imagina para um adolescente de 17, 18 anos que tem que fazer todo esse tipo de tratativa. Por isso que a gente fala, é o grande desafio para eles. Às vezes os pais, os adultos, eles esquecem que é o grande desafio deles. Olham para esse desafio do aluno com, nossa, mas você está chorando por isso, cara? Pô, quando eu fiz tudo bem, para eles é o grande desafio. A gente não pode desmerecer o grande desafio deles. Pode ser que comparado com a vida adulta, seja um desafio pequeno. Mas eles não estão na vida adulta. Eles estão
no processo disso. Então a gente precisa respeitar e ajudá-los, seja cobrando, seja incentivando, seja exigindo, e aí cada pai, voltando àquele assunto, né? Cada pai, cada mãe entendendo como que o filho se comporta, né? Tem filho que eu preciso puxar, tem filho que eu preciso acolher, tem filho que eu preciso abraçar, tem filho que eu preciso chorar junto, tem filho que eu tenho que falar mal do processo junto, mas no final o que importa é que esse aluno seja bem no dia. Né, bem, tanto fisicamente, conhecimentos e emocionalmente, para ir lá para a prova e fazer o melhor que ele pode fazer. Nós conversamos com o Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer, falando sobre o período de vestibular que está chegando e o aproveitamento dessa época de férias escolares também para já, pelo menos, se organizar até o final do ano. Anderson, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia e bom trabalho, que daqui para frente para professor também é dúvida atrás de dúvida de aluno, né? Eu falo que dia 1º, quando chega, volta às aulas e abre a Unicamp e tudo, meu Deus, olha o que eu marco aqui. Falei, gente, eu tô falando com vocês já faz pelo menos 3 anos o que vocês vão sobre esse dia, mas vamos lá, vamos te ajudar. Mas muito obrigado pelo espaço, pelo tempo, e fico aí à disposição, e boa sorte para os estudantes. Estudem, não tem sucesso se você não fizer por onde merecer, então faça a sua parte. Procure boas orientações, procure sua escola, os seus professores. Na internet tem muita coisa boa. Use as ferramentas que estão à sua disposição para fazer bem. Agora, ninguém vai fazer por você. Se você não quiser fazer, ninguém vai fazer por você. Você tem que ser o maior interessado sobre o seu futuro.